sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Jesus e Suas Amigas. Se sinta à vontade para sentar à mesa conosco e aqui a gente vai compartilhar do céu, da sua palavra, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Fique à vontade para estar aqui conosco. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de clicar em gostei, para que esse vídeo possa alcançar outras mulheres, outras famílias. E também coloque aqui no seu comentário o quanto você está recebendo de Deus através desse podcast, que eu tenho certeza que é uma conversa do céu, porque eu estou trazendo uma convidada que eu amo, que é uma amiga, que toda vez que eu sento para conversar com ela, pensa como eu saio renovada, fortalecida e edificada. É ela, Pastora Vanessa. Que alegria, que honra, minha amiga, estar aqui com você. Um prazer Amém. imenso, e eu sei que essa mesa vai ser rica demais. Amém. Vamos ser servidas por Deus nessa tarde. Eu creio. Tenho certeza disso, que Jesus já está aqui, né, pastora? Isso, já. Ele já está sentado. É Jesus e suas amigas. Então, mulheres que têm esse desejo de conhecer mais a Deus, conhecer a sua palavra. E a pastora Vanessa, ela é líder, pastora de uma das maiores igrejas de Nova Iguaçu hoje, que é a Igreja Batista Atitude, que é a nossa igreja, né? Nossa. Uma filial da IBA, em Nova Iguaçu. E lá ela está fazendo um trabalho lindo com as mulheres. Um trabalho incrível que Deus tem feito, Deus tem levantado mulheres. Conta um pouquinho como tem sido esse ministério da liderança feminina, porque eu sei que muitas mulheres que estão aqui assistindo conosco são líderes de ministério feminino, têm esse chamado para cuidar de outras mulheres. E como foi dar início a esse projeto lá em Nova Iguaçu? Há alguns anos atrás, né, eu vivi o maior desafio da minha história, foi enfrentar um câncer. Sim. E, nesse tempo, eu achei que meu ministério estivesse sendo interrompido ali, mas, na verdade, era um tempo que o Senhor estava trabalhando, forjando o meu caráter, Sim. sabe? E me trazendo revelações necessárias para enfrentar um tempo, uma estação que viria, uma estação que ainda era desconhecida por mim. Mas aquele tempo foi um tempo onde Deus estava me instruindo, sabe? Me direcionando. E, a partir dali, eu comecei a sentir o desejo de compartilhar com as mulheres o que o Senhor estava compartilhando comigo no tempo da dor. Eu creio que, em tempos de dores, né, são tempos que o Senhor ele divide conosco segredos do coração dele, sabe? E, nesse tempo de dor da minha vida, Deus dividiu comigo alguns segredos. E eu entendi que aquilo não era para parar em mim. Sim. Eu precisava compartilhar, eu precisava transbordar. Porque, afinal de contas, como mulher, nós vivemos dramas, dilemas, e temos tantas necessidades, né? Sim. Então, foi a partir, meu ministério, ele realmente tomou forma a partir daquele momento, daquele processo muito Da escola da doloroso. dor. A escola da dor, né? O chamado não foi naquele tempo. Sim. Mas ali te preparou e te forjou para você assumir esse lugar. Exatamente. Sim. E eu pensei que fosse um tempo de, sabe, aquele tempo que iria me paralisar, mas, ao contrário. Era aquele tempo que estava me fortalecendo, me forjando para o que viria. Sim. Então, logo depois que eu venci do câncer, o Senhor nos chamou para pastorear uma igreja em Nova Iguaçu. Uau. E foi, assim, surpreendente para mim. Porque eu sempre digo uma coisa, amiga, eu sempre digo que a nossa dor nunca é maior do que a gente, mas o chamado é. O chamado é. O chamado é. Certeza. O Senhor não nos permite viver, sabe, processos que são maiores do que a gente tem condição de suportar. Então, a nossa dor tem a nossa altura. Eu tenho 1,69 m, não é maior do que eu. Uhum. Eu consigo vencer na força de Deus, sabe? Deus à frente. Então, a minha dor, ela não é maior. Sim. Não é maior do que eu, mas o meu chamado é. Sim. Então, eu digo, a minha missão não é maior que a minha dor. Sabe? Aleluia. Então, o chamado ele é maior. Tem mulheres que, às vezes, estão vivendo um momento que é um momento de muita dor, sabe? De quebras, e está achando que aquele é o fim da história delas. Mas elas não sabem que aquilo é justamente o processo, o começo de algo muito poderoso que Deus vai realizar. Ali então, é um foi start. assim
Foi assim que a gente começou ali em Nova Iguaçu, sabe? Depois do processo do câncer vencido, o Senhor nos chamou para pastorear essa igreja, nós fomos. E como foi receber o diagnóstico, passar por esse processo? Conta pra gente, porque eu tenho certeza que tem mulheres que também estão atravessando ou conhecem outras mulheres que atravessaram uma situação muito semelhante, e é um câncer bem específico, né? Que é o câncer de mama, que tem um índice muito grande de ocorrências no Brasil. Então, como foi essa experiência? Como foi passar por esse processo? Conta aqui um pouquinho pra gente. Um diagnóstico é sempre surpreendente, né? Uhum. E é sempre muito difícil enfrentar um diagnóstico. Quem está preparado para enfrentar um diagnóstico? Ninguém. Foi uma surpresa para mim, e eu havia acabado de perder minha mãe há menos de um ano. Meu Deus. Então, eu estava mergulhada no luto. Eu achava que realmente... Eu digo que quando Deus resolve colocar a gente na prova, não dá nem tempo de respirar, você já está em outra. Ele vem... Vem assim, com força, é agora. Ou agora eu extraio o azeite que tem para sair, ou não sei. Parece que vem tudo de uma vez só, mas é o lugar onde Deus realmente extrai o ouro. Ele extrai o suco. O melhor de nós. De nós. Vem em tempos como esse, né? Sim. Em tempos de pressão, sabe? Então, o diagnóstico foi, para mim, aquele momento de perceber que eu não tinha condição de viver sem Deus. Eu não tinha condição. Só Deus poderia me tirar daquela situação, né, dolorosa que eu estava enfrentando. Eu chorei por 2 dias a minha morte. Eu entrei para um quarto, eu comecei a lembrar do que minha mãe, do processo que eu tinha vivido com a minha mãe. E a sua mãe faleceu de dela. câncer? Minha mãe faleceu de câncer. Meu Deus. Minha mãe morreu nos meus braços. Eu vi o último suspirar da minha mãe. Meu Deus. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei assim, não, o que aconteceu com a minha mãe vai acontecer comigo. Mas Deus tem uma história para cada um. Né? Aleluia. Deus tem uma história para cada um. E eu entrei para o meu quarto, chorei 2 dias a minha morte. Achei meu filho, naquela época, tinha 1 ano e alguns meses. Falei, eu não vou ver meu filho crescer, eu não vou participar, sabe? E o diabo aproveita da nossa fragilidade para bombardear nossa mente. A gente pensa tudo de ruim. Tudo de ruim. Sim. E eu já me via, sabe, como minha mãe, eu já me via vivendo o processo que minha mãe viveu. Meu Deus. Eu falei assim, é o fim que ela teve, é o fim que eu vou ter. Mas como virou a chave? Porque eu conheci a pastora Vanessa no processo. E uma mulher que, assim, ela não andava, ela desfilava, ela carregava uma graça que Deus te deu, um posicionamento, sabe? Um empoderamento do Espírito que a gente olhava e dizia, não, ela não está passando o que ela está passando, não. Porque ela entrava, ela com a cabeça erguida. Eu me lembro que Deus te deu uma graça para enfrentar essa dor com muita sabedoria. Você olhou para frente do problema, você não se acovardou. Então, eu tenho certeza que Deus virou uma chave aí nesse processo. Virou. E foi no secreto que Deus virou essa chave comigo. Eu disse para você que eu chorei 2 dias a minha morte. Sim, imagino. E naquele tempo, sabe, de muita dor, naqueles dias, Deus me visitou. E essa visitação mudou a minha história. Aleluia! Quando ele vem... quando ele vem, glória muda a Deus, tudo, é inédito, muda. É extraordinário. E ele veio me visitar. A palavra de Deus diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. E esse socorro deixou de ser palavra para ser vida em mim. Então, o socorro veio, ele me visitou e ele me disse, filha, não é o fim. Seus frutos não vão cessar. Tenha bom ânimo. Há 1 ano que eu não conseguia respirar fundo por conta do luto. Né? Minha mãe morreu em 2012 e eu descobri o câncer em 2013. Então, há 1 ano que eu respirava assim, bem, sabe? A minha respiração era curta, eu não conseguia sentir a vida. Eu sobrevivia. Eu estava sobrevivendo há 1 ano. Mas naquele dia que o Senhor me visitou, que Ele me encontrou no meu quarto e me disse, filha, sabe aquela palavra que eu precisava ouvir? Filha, eu tenho um pai.
Sim. Sabe, eu tenho um pai que não me desamparou. Eu tenho um pai que não me deixou morrer junto com a minha mãe. Eu tenho um pai Glória a Deus. que me acolheu, que me socorreu, porque, afinal de contas, o sentimento é de desamparo. O sentimento é, minha mãe morreu, eu não tenho mais ninguém para me acolher e agora eu preciso sobreviver sozinha nesse mundo, né? E, na verdade, quando ele disse filha, eu senti de novo, sabe, o aconchego dos braços do Senhor. Meu Deus. Naquele dia eu respirei fundo. Conseguiu. Consegui. E agora eu já tinha certeza que Deus estava comigo. Deus Emanuel, Deus conosco, Deus estava comigo. Então me levantei, sabe, fortalecida, realmente empoderada pelo Espírito de Deus. Sim. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza. Sim. Eu vi o poder dele repousando sobre mim. Eu saí dali, eu não estava curada, mas eu estava com ele. Sim. Sabe? E isso te deu força para atravessar o processo, né? Isso Da me deu quimioterapia, de todo o tratamento. Porque foi um tratamento que você perdeu o cabelo. Perdi Foi? as 2 mamas, eu fiz mastectomia bilateral. Eu perdi as 2 mamas e depois fiz todo o processo, né? De quimioterapia, radioterapia, perda de cabelo, perda de toda a minha feminilidade. Eu perdi tudo que, sabe, identifica uma mulher. Mas eu lembro que como você alguém usava feminina. a peruca, né, amiga? Porque eu e não me entrava via. linda. Eu não me via doente, sabe? Isso. Você Eu não me via doente. Uma coisa eu acredito. Uma coisa é você estar doente. Outra coisa é a doença te ter. Isso. O problema é quando a doença te tem. A pessoa não consegue mais viver, porque ela é como se aquela doença assumisse um lugar na vida dela e preenche todas as áreas da vida. Ela não tem mais alegria de viver. Você tinha uma doença, mas a doença não tinha você. Não, porque a fé foi ativada dentro do meu coração. Glória sabe? a Deus. A esperança. E a esperança era a certeza mesmo de que eu viveria um milagre. Eu não estava esperando algo acontecer, eu já estava vivendo como se já tivesse acontecido, é diferente. Meu Deus. Trouxe a Isso muda existência. tudo. Chamou a existência. Isso é esperar. Né? Eu vejo que muitas pessoas falam assim, eu estou esperando em Deus o milagre acontecer. Eu estou esperando algo inédito acontecer na minha vida, o sobrenatural vir e me contemplar. Na verdade, a esperança é do verbo esperançar, sabe? É viver como se já tivesse acontecido. Isso é esperar em Deus e não aguardar sentada como se... Eu estava vivendo o processo. O processo era doloroso. Eu não estava negando a realidade, mas eu estava vivendo como se eu já estivesse recebido aquilo que do céu. Meu Deus! Eu já tinha sido, sabe, alcançada, curada por Deus. Então, foi extraordinário. E poder dividir isso com mulheres era o que eu sabia fazer, era o que eu podia fazer. Outra coisa que Deus me permitiu viver nesse tempo de dor é viver curas, né, que eu nunca imaginei viver. Então, às vezes a gente acha assim, olha, você não pode orar por alguém porque você está precisando de uma cura. Sabe o que Deus fez comigo? Deus me fez orar por pessoas que necessitavam de cura, enquanto eu também estava precisando. E essas pessoas eram curadas. Glória a Deus, é sobre isso. Sabe? Porque justamente não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. É sobre Ele. Então eu orava e as pessoas eram curadas. Isso em todos os aspectos, porque por muito tempo a gente falou assim, não, para você curar, você tem que estar curada. Você estava com câncer, mas estava orando por outras mulheres. E isso implica em todas as áreas da nossa vida. Se a gente esperar o dia que a gente estiver pronta, perfeita, curadinha, sem nenhum problema para servir a Deus, a gente não vai servir a Deus nunca. Vai quebrada, vai cheio de ferida, mas vai se entregando. Porque eu acredito que a cura ela vem no campo, ela vem na entrega. Algo que eu amo na história de Ruth é que Ruth, no capítulo 2, você vê que ela deixa Noemi em casa e vai para o campo. Você acha que não estava doendo para ela o luto? Você acha que não estava doendo para ela a mudança, a transição, a história de dor que ela carregava? Ela perdeu o seu marido. Possivelmente o luto dela era muito mais recente do que o de Noemi. As renúncias que ela teve poderia de fazer.
ter chegado em casa e dizer, eu vou ficar aqui deitada nessa cama e eu só saio quando a irmã de oração vir orar por mim. Ou eu vou ficar aqui deitada nessa cama, vou ligar para a farmácia e pedir um Rivotril. Ela poderia ficar chorando as pitangas da vida, mas ela deixou Noemi em casa e foi para o campo, porque enquanto eu estou no campo, eu estou sendo curada. Isso. Enquanto eu estou no campo, Boaz está me observando. Enquanto estou no campo, Deus está preparando o meu amanhã. Então, tá doente, vai para o campo, porque no campo Deus vai curando você. A gente arruma tantas justificativas, né? Sim. A gente quer, sabe, colocar, encaixotar Deus, né? Engavetar Deus. Sim. E fazer com que isso não seja um tempo para a gente realmente se lançar naquilo que Ele tem, fazer o que Ele chamou a gente para fazer. E eu entendi que a doença não era para me parar. A doença era para me forjar. Então, enquanto eu estava caminhando e fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse, Deus estava tratando do que eu não tinha condição de tratar. Deus estava cuidando daquilo que eu não tinha condição de cuidar. Se eu me justificasse, eu vou ficar aqui, estou doente, vou aguardar Deus me curar. Se Deus me curar, sim, eu vou, né? Sim, aí condiciona o agir de Deus. E o agir de Deus não pode ser condicionado a nós, porque não é sobre nós. Não é sobre nós. E eu vi esse poder maravilhoso se manifestar nesse tempo de fragilidade, sabe? Sim. Então, foi extraordinário viver e startar meu ministério. E esse num tempo ponto como esse me fez lembrar de algo também, de uma fala muito comum no nosso meio, né? É como se as palavras se repetissem, mas às vezes a gente acaba repetindo pelo vício de ter ouvido e não pelo sentido literal. Veja se eu estou me fazendo entender. Por exemplo, por muito tempo, eu já ouvi a seguinte frase, e eu já conversei isso com outras amigas, quando eu fui ministrar em alguma igreja, a gente entrou nesse aspecto. O seu lar te respalda. Aí uma mulher que o marido não é crente, o marido tem problema com vícios, o filho também não é cristão, a casa, teoricamente, aos olhos humanos, está toda desmantelada, espiritualmente falando. Ela é a única coluna da sua família. Então, se ela levar isso como uma verdade, ela nunca prega, ela nunca canta, ela nunca cumpre o seu chamado. Então, o que eu entendo com isso? Quem nos respalda é Cristo e ponto Ele. Final. Fato que eu não posso ser fora o que eu não sou dentro de casa. É isso que eu acredito que essa frase queira dizer. Mas é muito perigoso quando a gente põe isso como uma sentença. E porque muitas mulheres olham para a sua vida e dizem, eu nunca vou ser capaz de poder ministrar a um outro casamento, ministrar a respeito do que a palavra de Deus diz, a respeito da família, se a minha família está assim. Mas eu quero declarar que pode, né, pastora Vanessa? E essa essa é uma palavra que vem, sabe, com peso de condenação, muitas vezes. Isso. Sabe? Vem realmente como uma sentença. Então eu estou desqualificada. Isso. Se o meu lar não me valida, eu não tenho qualificação para agir. Então, você imagina se Davi tivesse esperado o lar dele validar ele. Ninguém validou ele dentro da sua casa. Ninguém validou ele foi nem dentro lembrado da casa. para uma ocasião lembrado. tão importante. Mas ele recebeu a unção. Isso eu tenho muito temor, sabe? Eu acho que a gente está num tempo que a gente precisa discernir o que a gente está vivendo. Porque a gente está num tempo que a gente está se importando muito com as habilidades. A gente está valorizando e validando muito habilidades. Eu valorizo e valido unção, né? Porque é o tempo do empoderamento. A mulher quer se sentir empoderada, a mulher quer se sentir, sabe, que ela é alguém que está sendo ouvida, que tem voz de influência. Mas eu me importo com a unção. E eu creio que é isso que Deus se importa. Né? Sim. Que Deus se importa com o quebrantamento do nosso coração. Deus se importa com a unção. Porque o dom, ele é irrevogável. Você pode usar para Deus ou pode usar para o diabo. Sim. Sim. Mas a palavra diz que a unção não. A unção Deus dá e Deus tira, como Deus deu a Saul e Deus tirou de Saul. Sim. Davi, ele era validado pela unção de Deus na vida dele e não pela casa dele. É claro que eu também acredito que essa desconexão, sabe, da sua vida no altar e a sua vida
privada, ela precisa ser, ao longo da jornada, da caminhada, ela precisa ser ajustada. Você precisa se conectar. A sua vida ela tem que ter coerência. A vida privada com a vida do altar, é claro. Mas há muito na gente para ser tratado. Há muito na gente para evoluir. E se a mulher tem um coração quebrantado, se a mulher tem um coração, sabe, na presença de Deus, ela está buscando. Isso. Ela está, sabe, rendida aos pés do Senhor, querendo conseguir viver o que ela ainda não conseguiu vencer. Sim, e às vezes é por fatores que vai além dela. Sim. Por exemplo, ela se converteu, ela não era cristã, casou com um marido não cristão, mas ela se converteu, conheceu Jesus. E eu vou dizer, porque eu tenho uma amiga assim, que ela é uma mulher que carrega a presença de Deus, mas o marido não é cristão, tem problema com alcoolismo, o filho também, mas ela é uma mulher que carrega a presença de Deus, porque ela está ali orando, crendo no agir de Deus na família dela. E aí ela vai deixar de cumprir o seu chamado porque o marido dela está nessa condição? Não, vai do jeito que tá, porque Deus ele conhece a tua essência, ele conhece o seu coração. E algo que você falou a respeito de habilidade e unção é algo muito forte. Principalmente no tempo como hoje, um tempo de muita performance. Hoje, o que você não sabe, coloca no YouTube que ele vai te ensinar. Isso. Ele te ensina a pregar, ele te ensina a cantar. Se você quer aprender aula de canto, você encontra na internet. Se você quer aprender a oratória, falar bem, você encontra na internet. Então, você hoje pode ter muitas habilidades. Mas eu creio que a chave de virada da nossa vida é a presença de Deus. Que sela e abre as portas que você tem que estar. Então, a gente não pode confundir essas coisas. E eu acho que a gente está muito movimentado por aquilo que a pessoa tem de performance. E muitas vezes não tem de presença. No tempo da influência, isso conta demais, né? As pessoas... eu digo que o dom, o talento, ele atrai multidões. Sim. Ele atrai pessoas, ele encanta pessoas. Sim. Que chegam a dizer, nossa, que unção que essa pessoa tem. Às vezes ela não tem unção, ela tem um dom, não é unção. E aí você fica encantada, você fica maravilhada. Mas quando você vai observar a vida privada dessa pessoa, você vê que não tem fruto. Isso. Né? Não tem fruto, então não era unção. Era o dom. Era habilidade. Era a habilidade. Mas a unção de Deus, ela te habilita a fazer coisas que você não tem condição de fazer, que você não tem a habilidade de fazer. Não é isso? Exatamente. Quando Deus ele vai anunciar uma grande obra para, né, uma obra ousada para os ministros dele, uma coisa que ele diz é sempre para ele. Ele diz assim, olha, não temas. Por quê? Que ele diz não temas? Porque a gente tem medo. A gente olha para a nossa capacidade. A gente olha para nós, não é? E fala assim, não tem condição. Não tem condição. Mas se a unção de Deus está ali, ele garante. Amém. Ele garante. Sim. Não é isso? Quando ele chamou Neemias, Neemias era um copeiro. Ele chama Neemias para reconstruir os muros. Ele poderia ter chamado engenheiro, mas ele chama um copeiro. Mas sobre Neemias estava a unção. Sim. A unção te habilita a fazer coisas que você não tem habilidade, que você não tem dom para fazer. Exato. Sabe? Sim. Então, isso eu reconheço, isso eu entendo. E a gente precisa discernir isso nesse tempo. Perceber o que é dom, o que é unção. Sim. A unção de Deus, por isso que a unção de Deus te autoriza a fazer obras muito maiores que você. Exato. Não é isso? Exato. Você não precisa estar, sabe, limitada ao que você sabe fazer, ao que você tem condição de fazer. Não. A unção te valida para você fazer obras muito maiores, né? Sim. Então, a gente precisa discernir nesse tempo o que é dom, o que é unção. Porque, às vezes, a gente está dando voz para pessoas que têm dom, mas que já perderam a unção. Sim. Isso é muito forte. Eu estive num evento aqui no Rio que eu fui com muita expectativa. E, assim... Era um evento grande, falei, nossa, vai ser um outro Descende, porque teve o Descende, eu fui, foi maravilhoso. Falei, nossa, vai ser lindo, estava muito animada. Começou o primeiro louvor, amiga. Nada. O segundo louvor, nada.
Terceiro louvor, já olhei assim pro meu marido, né? Eu falei assim, amor, tu tá sentindo o que eu tô sentindo? Ele, tô. Um ambiente gelado. Tá faltando Louvores lindos, mas gelado. Aí o Espírito Santo soprou assim no meu coração. Muita performance e pouca presença. Que presença, amiga, vem com quebrantamento. Vem com quebrantamento. E a gente vive num tempo que a gente não quer se quebrantar mais. A gente não consegue nem reconhecer os nossos próprios pecados. Eu vou dizer por algo que eu vivi há pouco tempo. Eu me peguei, né? Faço meu devocional diariamente. E aí eu tô vendo, oro um dia, oro o outro, oro um dia. Falei, gente, eu não tô me arrependendo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, amiga. Já. Eu tô rasgando meu coração. Eu falei, gente, eu não tô me arrependendo. Eu tô achando o quê? Que eu sou a última Coca-Cola do deserto? Tô achando o quê? Que eu sou a espiritual? Nossa, Deus trouxe, assim, um choque de realidade ao meu coração. Que eu tava orando, tão assim, orando pelas coisas, orando pelos pedidos, orando, adorando, mas eu não estava olhando para minha miserabilidade, para minha necessidade de rasgar meu coração e dizer, Deus, eu sou um miserável, pobre, cego e nu sem a tua presença, eu preciso de ti. Eu me arrependo pelos meus pecados. E aí a Bíblia fala que a gente não é capaz de discernir o nosso próprio pecado por nós mesmos. Então, por isso que a gente tem que dizer, Deus, olha e sonda. Ah, minha amiga, Deus começou a mostrar, tu falou assim com seu marido, você disse assim desse jeito, você falou dessa maneira. Aí ele começou a constranger. Aí começa. Aí eu falei, Deus, eu me arrependo. E comecei a me derramar diante de Deus e me arrepender pelos meus pecados. Então, às vezes, a gente está buscando a Deus tão no automático que a gente esquece de se arrepender. Porque a gente aprende a fazer a obra de Deus sem Deus. Né? Isso. É muito perigoso. E eu tenho, assim, um temor muito grande com isso. Eu sempre falo para as mulheres, né, lá do ministério, eu digo para elas, olha, nós podemos até saber fazer, mas a gente não deve fazer sem Ele. Uau, meu Deus! Eu não quero fazer a obra de Deus sem Ele. Aleluia. Sabe? A gente tem estratégia, a gente às vezes sabe como conduzir, a gente aprende essas coisas, né? A gente aprende ao longo da caminhada. Mas fazer a obra sem o Deus da obra é um perigo. É um perigo porque o mesmo que te ungiu é aquele que pode retirar a unção. O mesmo que te levantou é aquele que pode te tirar. E ele tira, e ele tira. Então, eu tenho temor. Especialmente porque eu acredito que nós estamos aqui para cooperar com o que o Senhor quer fazer. A obra não é minha, é dele. Sim. Então, eu preciso entrar num lugar, numa frequência, sabe, para me conectar com o coração dele, porque o nosso coração, sim, ele tem a facilidade de se distanciar muito rapidamente. Muito. E as distrações são muitas no tempo de hoje. São muitas distrações. Sim. Entende? Então, assim, a gente está no secreto com ele, quebrantada, se arrependendo, confessando, sendo constrangida. Porque se você tirar tempo com o Senhor, sabe? Se você se prostrar diante dele, é impossível ele não te constranger. É impossível ele não comunicar com você aquilo que você precisa orar. Todas as vezes que eu me ajoelho, eu digo, Senhor, me ensina a orar o que eu preciso, não o que eu desejo. Meu Deus, vou fazer essa oração. Eu preciso, sabe por quê? Porque a onisciência de Deus nos leva a fazer orações que a nossa mente não é capaz de fazer. Então, eu peço a Ele que me ajude a orar o que eu preciso, porque Ele já sabe o que virá. Meu Deus. Né? Então, depender de Deus, ser constrangida. Eu amo ser constrangida por Deus. Eu amo como Ele me leva a momentos como esse. Porque eu reconheço a minha humanidade, a minha limitação, sabe? E lembro que eu não posso fazer nada, absolutamente nada sem Ele. Não existe prosperidade no céu sem dependência, sem quebrantamento na terra. Então, tudo que a gente faz lá, a gente quer, sabe? A gente quer se consagrar, a gente quer depender, a gente quer perguntar a Deus qual é o modelo. Porque Deus sempre nos instrui acerca do modelo, daquilo que Ele quer fazer. Eu lembro que quando aquela menina apontou, sabe, o caminho da cura de Naamã, ele vai até o rei para dizer que tem a solução para a lepra dele. Sim. E o rei dá aquela carta
né? Aquela carta de recomendação para que ele fosse até o rei de Israel. Ele foi com um roteiro pronto de como Deus deveria curá-lo, de como deveria acontecer a cura através do profeta. E quando ele chega lá no profeta, o profeta nem sequer o recebe. Meu Deus. Sabe? Deus muda. Aquilo que a gente pensa que Deus vai fazer de uma forma, Ele faz de outra. E se você não tiver quebrantada, se você não tiver contrita, você vai perder a bênção, porque Naamã estava prestes a perder a chance de ser curado, porque ele estava rejeitando a direção do profeta. E se a gente não tiver no secreto, conectado, alinhando o nosso coração com Deus, a gente vai perder a chance de ver Deus se movendo em cura, em milagre, em libertação, porque a gente modelou Deus, fez um roteiro de como ele deveria agir. Somos nós que devemos seguir o modelo, o roteiro do céu, e não ele o nosso. Uau! Né? Então, a gente precisa aprender isso, e a gente só aprende isso no secreto. Sim. A gente só aprende isso com ele. Sim. Nossa, muito forte isso. A gente quer colocar um padrão de como Deus ele tem que trabalhar. Sendo que Deus, muitas vezes, ele vem e quebra os nossos padrões. Isso chega a ser ridículo, né? Vamos pensar o Deus da glória. Nossa, quem somos nós? O Deus da glória. Quem a grandeza nós? desse Deus. Como que a gente quer enquadrá-lo? Sim. Né? Dar um roteiro para ele. Não, Deus faz de formas diferentes, de maneira diferente. Sim. Não adianta, ninguém sabe fazer a obra de Deus. Sim. Como deve ser feita, como ele quer. Na verdade, a gente só está aqui para cooperar com o que ele quer fazer. E a gente tem que perguntar. Sim. O que o Senhor quer fazer hoje? Isso é algo que eu tenho buscado todos os dias. Deus, que o Senhor quer? Que o Senhor quer de mim hoje? Não me deixe perder o que o Senhor quer que eu faça hoje. Para quem o Senhor quer me usar? Quem o Senhor quer que eu mande uma mensagem? Quem o Senhor quer falar hoje através de mim? Eu estou aqui para te servir. E a gente tem a ideia de que servir é só no púlpito. Não. Servir é uma mensagem de WhatsApp que você pode mandar para outra pessoa, que pode mudar a vida dela, pode mudar o dia dessa pessoa. Tem coisas tão pequenas que a gente pode servir a Deus de uma forma sobrenatural. Então, eu quero buscar estar mais atento aos sinais e entender também que tudo fala. Tudo fala. A gente precisa perceber o que Deus está falando. Ter sensibilidade, que Deus está sinalizando. né? Sensibilidade ao Espírito. Algumas mulheres me perguntam, pastora, o que eu preciso, sabe, ter para ser uma líder relevante, para ser uma líder que atraia pessoas, que abençoe pessoas? Eu digo que você precisa ser liderada pelo Espírito Santo de Deus. Uau. Você precisa estar debaixo da liderança do Espírito Santo. Porque se você estiver confiando só na sua performance, nas suas habilidades, nos seus dons, você vai fracassar. Quantas mulheres com tantos dons, com tantas habilidades, estão fracassadas? Porque não compreenderam essa verdade simples. Você precisa estar debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. Uau. Uma líder de mulheres precisa entender que para liderar um ministério, para que esse ministério seja relevante, ela precisa estar debaixo da liderança do Espírito de Deus. O Senhor não resiste um coração quebrantado. Sim. Mas Ele abate o coração soberbo. Sim. E entender a necessidade de cada lugar, né, amiga? Porque eu vejo que a gente vive uma geração, de fato, que existe muito copia-cola. Né? A gente copia muito formatos, a gente vê o que está dando certo em outro lugar, a gente pensa, vou colocar aqui, vou fazer aqui. Não vejo isso como errado. A criança, elas começam a falar porque copia os pais. Sim. Falando. Isso faz parte da vida e da modelagem de quem somos. Mas é muito importante a gente estar atento à voz de Deus para entender o que Ele quer de forma específica fazer no seu lugar, que você está. Porque, às vezes, a estratégia que deu certo para o outro nem sempre vai dar certo para a gente. Você. Mas a líder também precisa ser visionária. Ela Sim. precisa ter uma visão. Né? Ela precisa ter essa visão. Eu sempre digo isso. Eu preciso tentar alcançar, sabe, a minha liderada, aquela mulher que eu estou pastoreando. Eu preciso tentar alcançar o coração dela. Sim. Jesus fez isso e Ele ensinou seus discípulos a fazerem, dar um zoom in, né, dentro do coração, alcançar a necessidade do coração daquela mulher. A gente precisa entender, e por isso que como mulher de dores e de muitas dores, a gente tem condição.
sabe? De se compadecer, de ter empatia com as dores. Então, quando você se conecta Eu acho que isso é uma chave. com a dor da mulher, muda tudo, né? Então, eu me conectei, consegui identificar a necessidade. Toda mulher tem uma necessidade. E a líder precisa ter essa visão. Sim. Ter a visão da necessidade da mulher que ela está pastoreando, que ela está liderando. Mas ela também precisa ter uma visão maior. É aquele, sabe? Dá um zoom out. Aonde essa mulher quebrada pode chegar? Isso aí. E aí eu digo, né, que é ter o olhar de Deus, sim, sabe? Ter o olhar de Deus para essa mulher. E eu vejo porque essa é uma chave de virada, porque eu acredito que mulheres quebradas salvam mulheres quebradas. Porque se eu nunca fui quebrada, como é que eu vou sentir a dor da outra? Mas quando eu sei qual é esse caminho de dor, na minha dimensão, na minha proporção, a sua Deus tratou num câncer que, meu Deus, muito doloroso. Comigo foi na minha vida sentimental que Deus me quebrou de várias maneiras. E aí eu sei o que é estar nesse lugar de dor. Você soube, você aprendeu o que é estar nesse lugar. Então eu consigo olhar para uma mulher quebrada com humanidade. Isso. Não criticar ela quando ela diz, eu estou no meu limite. Eu estou com vontade de chutar o balde. Para mim, Deus se esqueceu de mim. Você vai entender, você não vai julgar. Você vai acolher. Você vai acolher. E você vai sustentar por um tempo. Sim. Por uma estação, sabe? Sim. É a estação que você vai tratar, que você vai cuidar. A gente já atravessou, a gente sabe o que é. A sensação do desamparo, de dizer, Deus me esqueceu. Não, Deus, certeza que ele me esqueceu. Ele está ocupado com outra coisa nessa hora. Já várias vezes eu passei por esse lugar, mas eu aprendi a depender, aprendi a louvar sem sentir, a caminhar sem sentir, a orar sem sentir. E eu creio que eu sei onde ele me fez chegar. E eu consigo olhar para uma mulher assim, eu consigo ver o potencial dela, onde ela vai chegar em Deus, quem ela pode ser em Deus. E às vezes o que ela precisa é de alguém que acredite nela. De alguém que veja o que ela não consegue ver hoje. Isso. Porque a visão no vale é limitada. É limitada demais. Você não consegue ver muita coisa, né? Mas tem alguém que tem uma visão maior, que acredita, que já está vendo o que você não vê. E te encoraja a sair do vale. Por isso que eu sempre digo, né, que a chave, às vezes eu vejo as mulheres em crise, meu Deus, meu ministério não acontece, não avançam. E aí elas entram em curso, entram em mentoria, entra isso. Se você está passando o processo, o teu processo é a chave para o início do teu ministério. Uau! É o teu processo. É. Eu não tenho dúvida disso. Porque é ali, sabe, é ali que você vai se conectar. Que você vai se conectar com a sua limitação, com a sua humanidade, que você vai se conectar com a necessidade que você tem de depender de Deus, sim, de olhar para o outro com o mesmo olhar que Cristo olha para a gente. Isso no curso não te ensina, a mentoria não te ensina. Vai te dar fórmulas. E a gente quer fórmula. A gente quer 3 passos para chegar ao sucesso, 3 passos para a prosperidade, 3 passos para ter uma liderança eficaz. E Deus, ele quer ir no mais profundo do nosso coração. E algo que eu vejo muito é mulheres, pastora Vanessa, eu não sei se você tem percebido isso, mas mulheres que às vezes não têm de fato um cargo na igreja, né? Não tem um cargo de uma liderança, mas que sente esse chamado para cuidar de mulheres. Qual a palavra que você dá para essa mulher? Cuide, persevere, continue olhando para a missão. Sim. Sabe? Porque por muitos anos eu sou pastora há 3 anos, mas eu cuido de mulheres há mais de décadas. Sim. Eu não tinha um título. Uau, é sobre isso! Sabe? Eu cuido de mulheres desde que eu entendi que eu precisava compartilhar o que eu estava recebendo com pessoas, a bênção que eu estava recebendo com elas. Eu aprendi que eu tinha respostas que elas não conseguiam ter no momento de dificuldade, no momento de adversidade que ela estava enfrentando. Então, se você não tem, sabe, um título, continue servindo. Uau. Nós fomos chamadas para servir. Amém. Nós fomos chamadas por Deus, sabe, para lavar os pés. Então, não espere teu título, não espere ter o reconhecimento das pessoas. Se o céu te reconheceu,
Você não precisa ser Aleluia. reconhecida pela terra. O reconhecimento da terra vai vir. O tempo, não sei qual é. Quando chegar, você vai celebrar. Vai ser mais um nível que você vai viver, sabe? Mas o seu chamado não se limita ao seu título. Sim. Uau, muito forte. E eu te conheci, pastor, eu não sei se você lembra, mas eu te conheci numa oração na casa de uma amiga. Eu lembro E disso. que você chegou para contar o seu testemunho. Foi assim, você já cuidava de mulheres ali. Tinha mulheres sentadas ali para ouvir a sua experiência. E eu te conheci assim. Por isso que eu digo que a experiência, assim, começa, sabe? Seu ministério começa no vale. Sim. Deus eu falo com as meninas lá, olha, Deus chama a gente nos montes. Deus normalmente chama a gente numa conferência, num retiro espiritual, num lugar que você está sentindo como? Você está ali conectada com Deus. Lindo, você acha que vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Mas é no vale, no meio do teu processo, que o start do teu ministério acontece, sabe? Sim. Que você vai dar a luz. Sim. Se a gente pudesse dizer algo, é como se você é chamada num monte, mas você só vai gerar, só vai dar a luz. No vale. No vale. Uau! Muito forte. É no vale. No vale. O nosso ministério começa no vale, isso é verdade. Então, se as mulheres, sabe, aprendessem isso e se sentissem assim, meu Deus, se eu estou no vale, está alguma coisa acontecendo aqui. Tem alguma coisa do céu acontecendo aqui. Me ajuda a discernir, Senhor. Me ajuda a discernir para que eu estou vivendo isso aqui tudo. Sim. Sim. E começar a colecionar experiências assim, porque Deus revela. Sim. Eu me lembro que eu trabalho no centro da cidade. Então, eu saía do Recreio para o centro da cidade de carro. E eu nunca tive nenhum problema, eu nunca parei em lugar nenhum. Mas um dia, enquanto eu estava indo para o trabalho, eu sempre pego ali a Avenida Niemeyer, o carro parou. E eu fiquei parada ali naquela... E ali é um trecho horrível. Não, Eu não suporto aquele trecho. Eu fiquei parada ali, sabe? Não tem Na nem entrada lugar do pra Vidigal. encostar. Não tem lugar para encostar. E aí veio um guarda, falou comigo, o que aconteceu, senhora? E eu respondi para ele, eu também não sei, estou perguntando a Deus por que eu parei aqui. Ele, então, eu já sei, Deus me enviou para cuidar de você. Nossa! Encosta aqui, porque agora eu vou cuidar de você. E aí ele me colocou, sabe, me ajudou a encostar o carro num lugar, o carro não dava sinal de vida, e eu fiquei ali parada, e a gente começou a compartilhar coisas do céu. Eu falei assim, Deus tem um propósito aqui. Eu não sei o porquê eu estou aqui, mas tem um para quê. Amém. Então, Deus me revela logo para quê. Aí eu liguei para o seguro, acionei o seguro, e o rapaz do seguro chegou, o mecânico chegou. Quando o mecânico chegou, ele fez a mesma pergunta. O que aconteceu, senhora? O que você está fazendo aqui? Eu respondi para ele, eu não sei, mas eu acho que eu estou aqui por você. Quando eu falei isso, amiga, ele começou a chorar. Uau! Ele começou a chorar. E eu disse, eu achava que eu estava aqui por você. Agora eu tenho certeza que eu estou aqui por sua causa, porque Deus queria falar com você. Meu Deus! E ele começou a dizer, ontem eu recebi um diagnóstico da minha filha, que ela está com microcefalia. Eu estou distante de Deus, eu não consigo me conectar com Deus. Uau. E eu acredito que Deus te enviou aqui, sabe, para me dar uma palavra. E ali nós começamos a falar sobre esperança, sobre vida, sobre cura, mesmo que Deus tinha realizado em mim. Uau! E aquele homem quebrantado, ele começou a se render ao Senhor, e o guarda já lá intercedendo junto comigo. Deus levantou alguém para se unir à minha oração. Nós oramos. Deus. Ele se reconciliou com Jesus e ele foi embora. Uau! Sabe o que isso me ensina? Que os lugares que Deus nos coloca, os vales, os dilemas, as dificuldades, tem sempre um para quê. Sempre. O porquê nem sempre eu vou entender, mas o para quê, ele vai me revelar. Então, sempre quando eu estou num momento de dificuldade, adversidade, eu pergunto, Senhor, para que eu estou aqui? Meu Deus. O que o Senhor quer fazer aqui? Sim. Sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa perguntar mais a Deus. Para quê? E, amiga, só para a gente fechar a sua história, porque, para mim, das coisas mais lindas que eu vi Deus fazendo na sua vida é porque quem
é porque quem tem e passa por uma quimioterapia, radioterapia, os médicos dizem que não pode engravidar, né? Como que é essa história? Me conta. Por que você engravidou? O que aconteceu? Olha, eu vivi o milagre, eu vivi a cura. Uau! Eu estou fazendo esse ano 10 anos de cura. Glória a Deus! O meu Deus prognóstico era de 5 anos de sobrevida. De 5 anos de sobrevida. Meu E eu estou fazendo Deus. 10 anos Glória a Deus, de cura. amiga. É Deus do início Ao fim. fim. Mas não parou por aí. Porque o que Mas eu quem não sabia... olha? Quem diz que essa mulher que teve câncer? O que eu não sabia é que milagre dava fruto, entendeu? Era isso que eu não sabia. Meu Deus. E eu comecei a viver o fruto do meu milagre. Era meu sonho ter mais um filho, sabe? Eu tinha já o Pietro, né? E eu não poderia mais ter o Noah porque realmente, depois que você passa pelo processo de quimioterapia, você perde a capacidade de ovular. Tem várias questões, né, biológicas que acontecem e que impossibilitam, né, a ovulação. A mulher, ela praticamente fica estéril. Mas isso não aconteceu comigo. Glória a Deus. Isso não aconteceu comigo. Isso também foi fruto da oração do meu filho. Uau. Meu filho não desistiu de orar. Sabe? Ele sempre dizia, mãe, eu creio que Deus vai me dar um irmão. E ele sentava na cadeira do milagre, na célula. E ele fazia propósito de 40 dias de oração. 40 dias de oração e jejum. Já pensou uma criança de 8 anos de idade fazer jejum de chocolate por 40 dias? A professora na escola chamar, por que ele não está comendo o bolo dos aniversários das crianças aqui? Gente. E ele não dizer que é porque ele estava em propósito de oração pelo irmão. Meu filho ativou uma fé em mim que eu não tinha, sabe? Uau. E ele orou e ele declarou, eu vou ter um irmão. E, para nossa surpresa, um dia eu indo para o trabalho, comecei a me sentir mal, estava esquisita. Falei assim, gente, eu vou passar na farmácia comprar um teste de gravidez. Subi, fui para o meu trabalho, entrei no banheiro, fiz o teste. E aí veio lá. 2 tracinhos. Os 2 tracinhos. E eu falei assim, e agora? A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha médica. Uhum. E falei com ela, olha, eu acabei de descobrir que eu tô grávida. E ela disse para mim. Aí foi um choque que eu levei. Ela me disse, liga para o seu oncologista agora. Isso não poderia ter acontecido. Liga para ver se nós vamos precisar interromper essa gravidez. Pensa, foi um balde, assim, em mim de água fria. Naquele momento, eu comecei a clamar ao Senhor. Mas é por isso que eu digo que a palavra é viva. Uau. E a promessa não morre. A palavra é viva e a promessa não morre. Na mesma hora, Deus me disse assim, filha, silencia essa voz. Meu Deus. Ouça a minha voz. Eu ainda estou escrevendo a sua história. Meu Deus. Ai, naquele momento, dentro do banheiro, a paz entrou dentro do meu coração de uma forma, assim, inigualável. Sabe, uma paz absurda. Eu tinha preocupação com meu marido de como ele iria receber também, porque nós já tínhamos acordado que não teríamos mais filhos. Ele já está com uma idade que ele falou assim, não dá mais para mim ter filhos. E eu liguei para ele na hora e falei assim, meu bem, eu acabei de descobrir que eu estou grávida. Sabe o que ele me disse? Foi Deus. Porque Deus sempre me prometeu 2 filhos. Uau, meu E Deus. por conta do seu processo, eu precisei, né, me fechar para a fé, sabe, de que seria possível viver essa promessa de Deus. Às vezes a gente nega uma promessa de Deus, a gente despreza uma promessa de Deus por causa da nossa incredulidade. Meu Deus. E Deus não deixou o meu filho perder a fé. Glória a Deus. Ele orou e não desistiu. Nós já havíamos esquecido. Sabe como que eu me senti? Eu me senti, sabe, como Zacarias, quando recebeu aquela visita do anjo dizendo que a esposa dele estava grávida. De verdade. Sim. Porque a palavra nesse... Era impossível. Era impossível.
E sabe que quando o anjo dá a notícia para Zacarias, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, Zacarias, as orações que você não ora mais, eu respondi. A sua mulher vai gerar. Eu me senti assim, o anjo me dando uma notícia, sabe, me agraciando com orações que eu não orava mais, amiga, porque eu não acreditava mais que Deus poderia me dar um filho. Então, milagres frutificam, milagres dão frutos. Acredite no seu milagre, sabe? E o Noah foi um grande milagre de Deus. Eu creio que... E a gestação foi tudo bem, né, amiga? Foi tudo, assim... eu vivi na gestação um milagre por dia, né? A minha médica, ela... A cada consulta, eu sentia a tensão dela, sabe? Ela me fazia perguntas que eu não sabia responder. Porque eu não tenho mais... as duas glândulas mamárias, eu não tenho mais mamas, eu não tenho as glândulas, eu não podia dar leite. E aí ela se perguntava, como que você que tem hormônio sendo liberado sobre você, para onde está indo esse leite? E agora, como é que vai fazer? Ela mesma, sabe, se surpreendeu. Porque é um milagre, não dá para explicar, nem o médico entende como. Exatamente isso. Meu Deus! E no meu parto, pensa... Num parto, numa sala de parto, cheia da presença de Deus. Glória a Deus. A médica, que não é cristã, ela sentiu a presença de Deus. Ela chorou enquanto ela estava, sabe, ali... Pegando a criança. E ela reconheceu. Ela falou assim, isso é milagre. Eu estou pegando milagre. Meu Deus. Mas ela disse assim para mim, por favor... Chega! Eu acho que essa médica não daria conta. Não daria conta, sabe? Sim, coisa linda. Então, meu milagre é lindo demais. Eu amo compartilhar. E ele é uma bênção, né? Eu vejo os vídeos que você faz com ele, eu amo. Nossa, ele muito lindo. Ele é uma figura, ele é um profeta. Um profeta, né? O Noah é um profeta. Amém. Ele veio, sabe, como um presente de Deus. Glória a Deus, amiga. Nesse tempo. E pra gente fechar, por causa do nosso tempo, gente, a pastora Vanessa, ela é bivocacionada. O que é isso? Ela que me falou essa palavra, porque eu aprendo com ela. Bivocacionada são mulheres que têm um ministério pastoral, mas também têm um ministério... Tem uma vida profissional, ativa. E ela é concursada do TJ, né? TRT, aqui no Rio de Janeiro. E é pastora de uma grande igreja. Uma igrejinha, não. A igreja é grande em Nova Iguaçu. Como é, gente, conciliar o trabalho, o ministério, a maternidade? Explica aí, irmã. Como dar conta, Meu né? Jesus! Como? Como dar conta? Não, eu não dou conta de tudo, né, gente? Porque eu não sou heroína, mas ser bivocacionada foi algo que Deus ministrou muito ao meu coração, porque o desejo do meu coração era largar tudo depois de viver tantos milagres. Quem não quer, né? Eu quero viver da obra, eu queria fazer, sabe, ficar no monte. Na verdade, eu queria ficar no monte do Senhor, entendeu? Sim. E ali repousar, me entregar, eu queria devolver a minha vida. Eu devolvi a minha vida para Deus. Então, eu achava que Deus ia pedir o meu trabalho. A primeira coisa que eu achava que Deus fosse pedir para mim era o meu trabalho. Entrega o seu trabalho. E eu não teria dificuldade alguma de entregar. Mas Deus não me pediu. E isso foi um choque para mim. Eu disse, e agora? Como que eu vou cuidar de mulheres, pastorear mulheres de uma igreja com mais de 2.000 membros? Como que eu vou cuidar da minha casa e ainda dar conta do meu trabalho? Senhor, me chama. Eu estava pedindo, Deus me chama, mas Ele não me chamou. E eu disse, eu não posso entregar aquilo que Deus não me autorizou a entregar. Eu vejo que tem muitas mulheres entregando coisas que Deus não autorizou a elas entregarem. Sabe? Mesmo não querendo, mesmo tendo vontade de deixar ir, eu precisei permanecer. Até que Deus ministrou comigo essa verdade, que Ele estava me chamando, né, como uma pastora bivocacionada. Ele tinha um propósito comigo no meu trabalho. E isso foi confirmado através do sacerdote da minha casa, que é o meu marido.
Sim. Meu marido nunca permitiu, sabe, que eu entregasse. Ele nunca sentiu paz com isso, porque o meu trabalho foi algo que eu pedi muito a Deus, foi algo que eu orei muito para que Deus me concedesse. E Deus me concedeu. E agora, como eu vou fazer assim para ele? Toma, Senhor, eu não quero mais. Porque agora eu quero fazer a tua obra. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é você ser luz onde você está. Sim. A obra de Deus é você semear na vida daqueles que não conhecem a Deus. E tem melhor lugar para isso do que no seu trabalho? Né? E foi assim que eu comecei a sentir paz e alegria de me manter, sabe, produtiva no meu trabalho, de me manter, sabe, comprometida com o meu trabalho, acreditando que Deus iria me capacitar. Para administrar todas as coisas. Então, eu aprendi a dividir o meu dia, sabe? Sim. Eu sempre digo, o meu dia é dividido entre necessidade, prioridade e atividade. A minha necessidade é aquilo que eu não sei viver sem. Eu não posso viver sem o meu secreto. Uhum. Eu não tenho ar para respirar, eu não tenho força para caminhar e dar conta de tudo sem começar o dia me alimentando de Deus. Essa é a minha necessidade. Algumas pessoas falam assim, mas isso não é prioridade? Não, prioridade a gente inverte. Sim. E pode inverter. Necessidade, não. Necessidade a gente supre. Então, eu começo o meu dia com Deus. Depois eu vou para a minha prioridade. Minha prioridade, meus filhos. Faço meu devocional com eles. Ensino a palavra de Deus para eles. Tenho um tempo de qualidade com eles. E depois eu vou para as minhas atividades, meu trabalho e tantas outras demandas que eu tenho da casa, do ministério e de tantas outras. Dou conta de tudo? Não. Mas depois de não negociar a minha necessidade, nem as minhas prioridades, eu tenho leveza, sabe? Leveza para dar conta do que for possível dar, colocando Deus à frente de tudo dentro do meu dia. Sensacional. Então, mulher, você não precisa, sabe, largar tudo para servir a Deus. Você não precisa, sabe, ter um ministério integral para ter, sabe, para viver o seu chamado. Não, viva o seu chamado onde você está. Você é ministra, pastora, serva do Senhor, onde você estiver. Tenha paz e alegria nisso e não entregue o que o Senhor não te autorizou entregar. Eita. Foi Ele que te confiou. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Forte, hein, amiga? E eu tenho alegria e paz Sim. nisso, né? Tenho leveza. Sim, glória a Deus. Eu creio que o Senhor está chamando mulheres nesses Que dias. estão em lugares estratégicos também, né? A gente acha que se ministrar só na igreja, não. Deus vai te usar e onde você está, nos lugares estratégicos. São posições estratégicas. Eu também trabalho e isso foi também muito forte para mim. Quando você me falou sobre isso, sobre ser bivocacionado, eu nem conhecia essa palavra. E eu vi quantas vezes eu entrei em cliente, Deus me usou para um cliente. Deus me mandou ali, não era para apresentar nada, era só para falar do amor de Jesus. Então, Deus vai te usar também nesse lugar. Esse lugar você também vai fluir. Isso. Né? Isso é acreditar nisso. Às vezes as pessoas acham que não tem respaldo bíblico para isso. Que o chamado pastoral é integral. Né? Mas o próprio apóstolo que disse, né, que o ministro ele é digno do seu salário, né? Ele também abriu mão, porque o Paulo era um fazedor de tendas. Uhum. Ele era bivocacionado. Sim. Então, assim, eu creio que Deus tem chamado pessoas nos últimos dias, sabe? Eu creio. Para entender esse chamado e fluir bem nele, porque nessas posições, muitas vezes a gente entra e consegue se comunicar com pessoas, levar o reino de Deus para pessoas que a gente não entraria só como pastora, como pastores. Sim, sabe? Verdade. É isso que a gente precisa discernir nesse tempo. Verdade. Amiga, muito obrigada. Que delícia. A gente nem vê a hora, né, passando. Foi muito bom.
Que alegria poder ter você aqui nessa mesa. Como a gente sentiu a presença de Deus, o Senhor aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Que você continue fluindo onde você colocar a planta dos seus pés. Amém. Que Deus te dê a chave de Nova Iguaçu. Amém. Te dê as mulheres, os tesouros escondidos daquela cidade. Em nome de Jesus. E Ele possa largar suas tendas. Amém. Em nome de Jesus. Te amo, estamos juntas. Amém. Um beijo. Eu quero agradecer você que está aqui por caminhar conosco, por receber de Deus assim como eu recebi. Obrigada por estar aqui, que a sua vida seja abençoada, a sua casa, e que você viva o seu chamado. Entenda que o chamado, ele nasce no vale. Né, amiga? É isso. Seja leve, viva tudo que Deus tem para você. Entre no ritmo da graça de Deus para sua vida. Amém. Beijo. Até a próxima.